Oiê. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, vou conversar com Alexandre Ostroviec. Será que tá certo? Ostroviec? Acho que sim, né? Alexandre é um empresário, bem-sucedido, da Multilaser e é o, um dos criadores do ranking dos políticos. E a gente vai começar essa conversa sobre o ranking dos políticos. O ranking dos políticos é tipo uma plataforma que dá, valoriza, qualifica, melhor dizendo, classifica os políticos brasileiros. E o ranking dos políticos está de cara nova, de página nova, e de políticos velhos, porque não temos tantos políticos novos assim, né? Mas espero que ele oriente esse site, não sei, vou perguntar ao Alexandre como é que chama, se essa plataforma é, pode ajudar os políticos, os não políticos, a optarem por bons políticos. É isso que eu vou perguntar para o Alexandre, que está ali seríssimo. Não é Seríssimo. sério. Boa noite, Boa Leda. noite, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Muito obrigado Perfeito. pelo convite. Imagina, obrigada a você por participar e a partir de agora eu desativo os comentários só para a gente poder ficar mais livre para poder falar mesmo. Me conta uma coisa, eu falei do ranking dos políticos, mas eu não soube explicar se era uma plataforma, se é uma ONG, o que que é? Como é que se define? O Ranking dos Políticos é um portal que pertence a um instituto, né, que faz essa avaliação. Tem como objetivo prestar um serviço público à nossa população, que é ajudar as pessoas a separar o joio do trigo, conhecer melhor os parlamentares, entender em quem está votando, para além dos discursos, para além do gogó, né, saber na real quem que é quem. E o bom também é saber como eles votaram, né? Porque às vezes a gente acha que até a pessoa é legal. Eu vi muito isso no marco do saneamento, sabe? Que muita gente Exatamente. votou contra, e como é que alguém pode votar contra uma pessoa ter esgoto e água limpa? Como assim? Entendeu? Aí vem de duas. O Marco Saneamento é um excelente exemplo. Eu estou bem embaixo da rota dos aviões aqui, às vezes vai passar um aviãozinho. Tá. O Marco do Saneamento é um excelente exemplo, Leda, porque existem dois tipos de objeção ao Marco do Saneamento, né? Por um lado, tem o pessoal que está ligado a os lobbies das grandes estatais do saneamento, que não querem perder suas boquinhas, não querem perder os seus cargos, né? A gente sabe que empresas privadas de saneamento básico, o custo da máquina, de você operar, as despesas correntes de uma empresa é da ordem de 20% da receita. Nas empresas públicas de saneamento, a despesa é quase 60%, é 3 vezes maior. Isso está documentado num vídeo que a gente fez um estudo sobre o assunto para apoiar o Ministério da Economia nessa campanha do Marco Saneamento. E aí você pergunta, por que não sobra dinheiro para as empresas estatais fazerem esgoto, água, levar para a nossa população, salvar vidas, né? Hoje são milhares de crianças mortas por ano por falta de saneamento. E aí a resposta é aí, não tem dinheiro porque os caras estão torrando todo o dinheiro com cabide de emprego, com a pensão do cara que fez não sei o quê, com corrupção, etc. E o segundo, a objeção é a ideologia mesmo. Tem gente que realmente está vivendo ainda nos anos 60, viúva do comunismo, e fala que não, porque a água é um direito, então não pode mercantilizar, né? Como se você, nas mãos do Estado, você fosse prover melhor essas coisas, né? Então é aquela coisa ideológica mesmo de que a água é estratégica, assim como o petróleo é estratégico, daqui a pouco vão querer fazer a feijão brás também, porque feijão, a comida é estratégica. Então, É. o Aí vem o resultado é a arroz, aí vem. escassez. Arroz brás, remédio brás, aí você vira Venezuela e depois ainda vão botar a culpa em alguém externo. Com certeza. Me conta uma coisa, essa avaliação do ranking dos políticos é feita por quem? Então, nós criamos, o Instituto criou os critérios, né, que são bastante objetivos, não existe nenhuma subjetividade. Nada que está lá é achismo. Tudo que a gente faz é pegar fontes públicas, especialmente as fontes do Congresso, deixar isso bem organizado para a população, em base em 3 pilares, que são anticorrupção,
anti-privilégios, anti-desperdício. Resumindo, é isso. O que é um bom parlamentar para o ranking dos políticos? Parlamentar bom é aquele que combate corrupção, privilégio e desperdícios, que é o grande problema do Brasil, né? Então, para esses critérios, nós temos assiduidade, se o cara falta ou não falta na sessão, isso é dado público. Temos o gasto de cada parlamentar, o cara torra o dinheiro do contribuinte, o cara tem 5, 6 assessores ou ele tem 70 assessores? Como é que o cara vota as leis, como, por exemplo, o marco do saneamento, prisão em segunda instância, né, leis, fundão eleitoral, etc. Então, tudo isso. E como é que o cara tem processos judiciais? Né? Ele está enrolado com a justiça ou tem ficha limpa? Isso tudo gera uma nota, que aí eu vou já vender meu peixe aqui e adiantar. Nós soltamos essa semana, em primeira mão, a nova portal, a nova cara, que era uma pontuação corrida, né? Esse cara tem 300 pontos, o outro tem 500 pontos, e muita gente ficava na dúvida, por que quer dizer 500 pontos na prática? Então, nós transformamos numa escala de 0 a 10. O pior é 0 e o melhor é 10. Aliás, ninguém é 10, né? Acho que o maior agora está com 9, alguma coisa. 9,81. É o campeão do momento, Thiago Mitrô, 9,81. Melhor nota do eu ranking. marquei, é um garoto novo, né? Eu achei ele com cara de menino, assim. Outro dia eu vi ele Ele é maravilhoso. Junto com o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes assistindo, e ele falando na reforma, acho que era a reforma tributária, a reforma administrativa. E ele citando a Anastasia e tal, eu falei, quem é esse menino? Aí corri atrás e me agendei para amanhã. Uma entrevista perfeito, com ele Thiago. aqui no Instagram. Thiago ele está em primeiro lugar, né? no ranking. Exatamente. Ele é do Novo. Ele é do Novo Minas Gerais, exatamente. Eu fiquei olhando essa avaliação e vi que tem muita gente do Novo, né? Assim, o Novo está muito bem colocado. Tem alguns outros partidos também que estão bem colocados, né? O Podemos está bem colocado, muita gente do PSL bem colocado, mas o Novo realmente é um partido que está se destacando bastante, porque pelos nossos critérios, os parlamentares estão todos com ficha limpa, não faltam, eles são dos que menos gastam, todos eles praticamente abriram mão das mordomias, né? Da aposentadoria especial, do carro oficial, de todos os penduricalhos. Eles têm votado com consistência, né, nas pautas anti-privilégios, então acabam ficando muito perto, eles votam em bloco, acaba ficando em cima ou embaixo quem gastou menos. E o Thiago realmente é campeão de economia, ele é bem pão duro com dinheiro público, que é ótimo. Dizem que mineiro é pão duro, né? Mas eu não tinha visto nenhum assim, então tomara que ele seja... Esse está honrando o Estado dele. Honre o mito, a história. Esse ano é um ano de eleição, né, Alexandre? Tem muito candidato, né? É uma multidão. Nós estamos com 68, se não me engano. Eu não sei, tem hora que eu fico olhando meu telefone, assim, meu zap, e fico pensando, quem não é candidato, né? Porque todo mundo me achou aqui. Quem não é? Aqui em São Paulo a gente está bastante... Nós estamos no ranking também fazendo algumas entrevistas, né? Convidando alguns candidatos para ver, conversar. São Paulo está bem cheia a corrida eleitoral. Agora, em termos de deputados, tipicamente você tem 80, 90 parlamentares por eleição que saem para prefeito. Esse ano está um pouco menos, nós estamos com 68, se não me engano, 20% a menos do que a média histórica. É o menor número de candidatos deputados que nós temos nos últimos 30 anos. Talvez por causa da pandemia, a prefeitura, o pessoal está vendo que é mais pepino, né, para assumir a essa altura uma prefeitura. Então estão saindo menos para candidato. Por que será, né? Mas tem muitos militares, né? Bastante. Agora, com a ascensão de Jair Bolsonaro, acho que os militares deram uma cara estão mais ativos na política. Então, tanto para Senado, Câmara, para prefeitura. Infelizmente, a maioria dos que estão aí saindo não são grande coisa, pelo menos pela nossa avaliação. Dos 68, somente 8 candidatos estão nos top 100 do ranking. Então, se você pegar, pelo menos hoje no ranking dos políticos, né, são cerca de 600 aí parlamentares na média, aproximadamente. Dos top 100, que é o pessoal mais qualidade, que você sabe que tem uma atuação mais forte, somente 8 estão saindo para prefeitos. E os outros todos, tem mais 8 que é do 100 a 200, que já, não é tão ruim, mas depois tem mais 48
candidatos a prefeito que estão nas piores colocações do ranking. Então, quer dizer, já não fez um bom trabalho como deputado. Se for eleito para prefeito, vai fazer mais estrago ainda. Nós vamos fazer um trabalho agora no ranking de divulgação disso, todas as Pois capitais, é. né? Eu acho que o trabalho de divulgação do ranking em si, da plataforma ou do portal e do material do portal tinha que ser mais amplificado, entendeu? Acho que pouca gente conhece, e todo mundo que conhece fica muito interessado. Já notou que há um interesse grande? Sim, sim. Estamos crescendo aí nas redes sociais, né? Hoje estão uns 2.600.000 seguidores total. A luta é que todo mundo está nos assistindo aqui. É importante entrar no politicos.org.br. Convido todo mundo a entrar aí, politicos.org.br, conhecer o portal, divulgar para os amigos. Não tem nada. Bom, só também vendendo meu peixe. Eu acho que não existe nada mais importante que a gente possa fazer pelo Brasil, nada mais importante do que consertar o Congresso. Consertando o Congresso, você já anda a 70% do caminho que precisa. E Porque, com por bem ou por que mal, no Brasil, o dinheiro está concentrado lá. E como é que você acha que... Quanto tempo você acha que vai levar isso? Porque eu esperava que nessa última eleição de deputado, que elegeu o Bolsonaro, elegeu o Marcel Van Hatten, etc., por exemplo, que é um deputado que eu sempre me lembro, porque acho que tem boas colocações, boas opções, boas opiniões. E é jovem, né? Muito jovem. Sim, Essa moçada não foi suficiente para mudar o panorama da Câmara, mas já começou, né? sim. Quantos Você anos será? tinha. Quantas eleições será a gente vai precisar para mudar mesmo? Se depender de mim, vamos demorar 2 anos, Leda. Cabe a nós. O mundo que a gente quer está nas nossas mãos. Agora, 2022, vai vir uma nova leva. Nós temos 2 anos aí para divulgar ao máximo o trabalho, apertar botões de pessoas decentes, apertar o confirma. Até a eleição passada, você tinha na Câmara talvez uns 20 decentes, pela nossa avaliação, de 20 a 30 decentes. Hoje já são uns 100 decentes. Imagina se a gente transformar 100 decentes em 300. Não precisa todo mundo ser decente, você precisa de uma massa crítica grande que seja um bloco de apoio para mudanças. Então você tinha esses que você citou, por exemplo, não existiam, e hoje eles são poucos em É. número, mas são bastante influentes, eles estão fazendo barulho. Tem muita gente boa de diversos países, diversos estados, né? O senador Oriovisto Guimarães, por exemplo, o Magalhães, Oriovisto Guimarães, É do ele Paraná. é do Eu nem sabia que Paraná. ele existia, de repente comecei a prestar atenção nele. Ele parece Deixa eu decente, só né? mudar, confirmar o nome, Guimarães, perfeito. Isso. Ele está em segundo lugar no ranking, ele é do Podemos, não é do Novo, tem uma atuação maravilhosa, nunca foi político, ele é um empresário que decidiu se dedicar um tempo para a política, para poder dar sua contribuição. Está fazendo um trabalho muito bom. Nós temos também o Kim Kataguiri, também está em 10º, olhando aqui já minha colinha. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PSL, o Eduardo Girão, Podemos, tem o Lucas Hedeker, do PSDB, nós temos o Heitor Freire, que está saindo para candidato, ele é do PSL de Ceará, candidato a prefeito de Fortaleza. Dos candidatos a prefeito, ele é o melhor colocado no ranking. Ah, Tem é? nota. Ele é o melhor. De todos que saíram para candidato, o melhor no ranking é o Heitor Freire. Então, o pessoal de Fortaleza aí, né, se puder dar uma moral. Tem poucas mulheres, né? Em segundo lugar, vem a Adriana Ventura, que é do Novo aqui de São Paulo. Sim, de Mas modo é geral, uma são das poucas. poucas mulheres que eu vejo aqui, né? Pelo menos nos 10 primeiros, né? Depois tem a Cris Tonieto, que é do Rio de Janeiro também, mulher. Participação de mulheres é relativamente baixa na nossa política, né? Nós temos um percentual, eu não tenho aqui o número exato, mas muito Nem abaixo de sempre baixo. países escandinavos, por exemplo, a Mas também participação é bem maior. não adianta ser numericamente superior e não pensar no país, né? É melhor. Qualidade melhor do que gênero, né? Acho que é bacana Claro, ter eu acho. diversidade, mas na dúvida, melhor qualidade do que gênero. Porque Até porque gênero, eu temos acho muitas também. mulheres também no final do ranking. Tem algumas das piores do ranking são mulheres também. Ah, Tem é? mulheres no começo, tem mulher no final,
Não acho que seja uma prova de ser melhor nem pior. Por exemplo, aqui voltando ao exemplo, a professora Marcivânia, ela é a pior mulher que está saindo no ranking, né, dos deputados do ranking dos políticos, das pessoas que vão sair para prefeito. A pior é a Marcivânia, com nota 1,6. Ela tirou 1,6 de 10. Está Caramba! saindo para prefeita no Amapá, da cidade de Santana. Não prestou a contas para a Justiça Eleitoral, está em 569 do ranking, realmente está muito ruim. E tem essa questão também do uso do dinheiro público, né? Nós temos pessoas, tem um prefeito um candidato que já usou 7 milhões de reais de dinheiro público para a campanha de prefeito. Então, é um Como, absurdo. como é É que isso. pode? Quer dizer, na verdade, as pessoas não, parece que não aprenderam com a Lava Jato, não é? Não aprenderam que o país mudou. Não é? Você Mas, vê Leda, que eu não estou nem falando de ilegalidade. você veja que o Não estou Convidão falando. vem aí, né? Já está aí nas páginas o Convidão, né? Ah, o Covidão, sim. É, Mas eu não estou nem ele, falando de ilegalidade, Leda. sim, mas Ilegalidade tem também. as pessoas podiam se tocar, né? Mas não se tocam. É, Você está assim, falando de além da usar ilegalidade, tem o dinheiro a que a coisa pessoa da. pode. Pode Nesse falar assim. caso de 7 milhões, você quer dizer que é um dinheiro legal? Sim, sim, isso é legal. Eu estou falando de fundão eleitoral. O brasileiro, curiosamente, é obrigado a pagar, pela nossa lei eleitoral, o brasileiro é obrigado a financiar a campanha dos políticos. Então, aquele cara que te roubou 4 anos, como por exemplo esse sujeito aí, que está no Congresso, tudo na motomia, etc. Você que é cidadão humilde brasileiro, quando você vai pagar sua conta de luz, quando você vai comprar um remédio da vovó, tem lá o imposto embutido, Sim. né, quase metade do valor, e uma parte desse imposto, do pobre brasileiro humilde, vai pagar a campanha milionária desse sujeito. Você é obrigada a pagar, todos são obrigados a pagar. Claro que no Brasil, quanto mais pobre, proporcionalmente mais você paga. O sistema brasileiro é desenhado para roubar pobre e dar para rico. Isso o pessoal não comenta. Mas esse cara, já foram 40 milhões, só os prefeitos, deputados, gastaram já 40 milhões de reais esse ano, até agora, do dinheiro do povo. E teve esse herói aí que gastou 7 milhões e meio. Isso é fundão eleitoral, não tem ilegalidade aí, tem imoralidade, né? Eu acho que é imoral, é indecente o cara usar o dinheiro público para isso, mas Quem não é é esse que ilegal. usou 7 milhões? Deixa eu procurar aqui, estou na minha colinha aqui. Eu estou procurando aqui no ranking para ver quem está lá embaixo. Ah, boa. Levo cada susto. Aqui. O herói chama João Campos, candidato a prefeito de Recife pelo PSB, partido inclusive socialista, né? O cara Claro, ele é filho do Eduardo Campos. João Campos, pelo João Campos, PSB, é filho do Eduardo Campos. está em 462 do ranking, ou seja, ele está entre os piores do ranking dos políticos, tem uma atuação Pois é, parlamentar ruim. filho do Eduardo Campos, é bisneto do Arraes e namorado da Tabata Amaral. Namorado da Tabata Amaral? É, Nem sabia disso. Não. mas eu entrevistei a Vamos Tabata perguntar e no para eles. finalzinho Eles. até perguntei isso, porque eu tinha lido alguma coisa a respeito, aí perguntei e ela confirmou. Rodrigo Maia está com 6,48. A avaliação dele não é boa, não. A A nota Tabata está com 6,48? 6,42. Mas Ela está assim, tá no lugar de número 199, a Tabata Amaral. não é tão ruim, é o primeiro terço do Congresso, né? Então, assim, não acho que está ruim. A Tabata, ela tem muitas qualidades, ela tem um posicionamento interessante em muitos assuntos, ela foi muito corajosa de votar contra a orientação do PDT, por exemplo, na reforma da Previdência. Então, ela é uma parlamentar decente, corajosa, porém, em alguns aspectos, né, o nosso critério não é subjetivo. Isso aqui eu estou falando do que o Alexandre acha. Agora, o que importa no ranking é como ela votou. Em algumas votações, ela votou pró-privilégios, apesar de que ela talvez ela não entenderia dessa forma, mas ela votou medidas que aumentam o espaço para corrupção, aumentam o espaço para privilégios, ela acaba perdendo alguns pontos. É porque ela deve votar ideologicamente, né? Eu posso dar uma olhada aqui, por exemplo, se o que ela votou. Se você entrar na Tabata Amaral no ranking, ela votou, ela tem aqui, ó, como votou? Ela votou pelo marco regulatório do gás a favor, então ganhou pontos.
para não criação do tribunal, de um tribunal extra, que era o TR-6, então ganhou pontos. Ela votou contra o congelamento do salário dos servidores na pandemia. Então, aí é um ponto, eu vou pegar um exemplo. Em algum momento, o governo falou assim, pessoal, estamos ferrados aqui, déficit público, contas estourando, o povo sofrendo, todo mundo perdendo emprego, perdendo renda. Eu quero uma coisa só dos servidores, só uma. Podemos congelar os salários, servidores? Vocês que já estão com emprego garantido, aposentadoria com regras especiais, tudo, podemos só isso, congelar o salário por 2 anos? Foi para o Congresso, ela votou contra. Então, isso foi avaliado pelo Conselho de Leis do ranking, no critério antiprivilégios, e foi entendido que essa medida era uma medida antiprivilégios. O mínimo que o servidor podia fazer nesse momento era aceitar o congelamento de salários. Ela votou contra e perdeu pontos. Então, é isso que é. Você vê, políticos que já tiveram digamos, um currículo melhor, como Jarbas Vasconcelos, por exemplo, está de número 400, com 4,84. Tem umas coisas que a gente não acredita, né? Se a gente ficar procurando assim nesse ranking, eu estou incentivando as pessoas a olharem o ranking, porque é surpreendente, sabe? E é uma boa informação. E nesse tempo de tantas guerras pelas redes sociais, tanta mídia, né? Todo mundo se autoelogia tanto, é bom procurar para se informar. Não é? Por exemplo, Jarbas Vasconcelos aqui, ele vota pessimamente. Ele votou para. O Jarbas Vasconcelos, ele votou contra o congelamento de servidores, ele quer continuar aumentando o salário do servidor, assim como a Tabata. Ele votou a favor da lei das fake news, que é um absurdo, uma lei de censura. Ele votou contra tornar o voto facultativo, quer dizer, mantendo o voto ao arrepio de todo mundo desenvolvido. Você vai ver na Europa, nos Estados Unidos, todos os países sérios do mundo, o voto é um direito, não é uma obrigação. No Brasil, bizarramente, é ilegal não votar. Ilegal. Então ele votou contra isso também. Ele teve uma série de votações aí que perdeu ponto. Aumento para policiais e bombeiros do Distrito Federal, já são os policiais mais bem pagos do Brasil. No meio da pandemia não era hora de dar aumento, isso dá um péssimo exemplo. Foi no apagar das luzes ali, né? Votou contra. Então eu votou mal, toma pau no ranking. Esse é muito legal que você falou, Leda, porque exatamente assim, vira e mexe, alguém aparece e fala, pô, eu assisti uma palestra de um cara, esse cara é bom. Aí você vai no ranking, vê a real, por trás dos discursos com a língua de mel, né? E você vê quem é quem. É porque tem gente que fala muito bem, né? Tem. Tem oradores fantásticos e pessoas que têm mesmo dom, né? Tem carisma e tal, e enganam muito, né? Nossa, o Davi Alcolumbre, 1,40 pontos. Ele ganha do Orlando Silva, tá 1 ponto na frente do Orlando Silva. Ele é número 581 e o Orlando Silva é 582. Tá bem, o Davi Alcolumbre é o presidente do Senado e ele quer lutar pela reeleição para o Senado, né? Está lutando. E o Orlando Silva é candidato aqui em São Paulo, né, a prefeito. Exatamente. Ele tá bem ruim mesmo. Se entrar aqui, 1,40. Tem 1,26. A pontuação dele de 10 é 1,26. Ficaria para recuperação mesmo. A votação dele é horrível, é tudo abuso de autoridade, identidade policial, tudo votos muito ruins. Gente, o Aécio Neves, 0,35 pontos. Renan Calheiros, 0,07. E a Flor de Lis, 0. A Flor de Lis zerou alguns zerados, Porque é o seguinte, geralmente para a pessoa zerar, ela tem muito processo. Por exemplo, o Aécio Neves, você pode entrar na tela dele, você vai ver como ele votou, que é médio para ruim, como ele gastou os gastos foi médio para ruim, mas aí ele tem muito processo de corrupção. Quanto mais processos a pessoa tem, mais pontos ela perde no ranking. Então, o Aécio Neves tem uma ficha corrida aqui imensa de processo, que no ranking você pode consultar também. E aí, às vezes, ele perde tantos pontos que zera. Então, a gente tem aí uma parcela de parlamentares que estão zerados. A Flor de Lis perda total, não tem recuperação. A Flor de Lis então, é muito talvez simples, não tenha nem mandato. Né?
se todo mundo divulgar esse trabalho, a gente chegar em 2022, votar nos melhores colocados, seja de qual partido for, não precisa ser do Novo, pode ser de qualquer partido. O cara está bem ranqueado, é sinal de que pelo menos é um trabalho sério. Não votar nos piores, a gente vira o Congresso de ponta cabeça, vira o Brasil inteiro de ponta cabeça. O Congresso é a raiz, é que nem existe uma árvore do mal, e não adianta ficar podando os galhos, tirando uma folhinha aqui. A gente tem que cortar pela raiz. A raiz de tudo é o Congresso, porque lá está o dinheiro, lá está o poder. E você entrando nessa página políticos.org.br, você vai ter uma outra seção que eu gosto muito também, que é o Bola Dentro e Bola Fora, né? Sim. Então, que também você acompanha e descobre pessoas, né? Então, a bola dentro, bola fora. Eu até gostaria de entrevistar, já escrevi no Instagram dele, mas não tive resposta, que é o Pedro Cunha Lima. A gente tem contato, pode, a gente ajuda a fazer a ponte. Porque eu escrevi no Instagram dele e ele não respondeu. O Marcel PSDB Van do Pernambuco, se não me engano. PSDB do Pernambuco. Ele é do Nordeste. O pessoal do Marcel Van Hatten que me deu o contato do Thiago. Perfeito. Não, podemos falar. Quando a pessoa faz alguma ação muito legal, a gente coloca um bola dentro. E o bola fora também é a mesma coisa. Uma forma de destacar positiva ou negativamente os parlamentares. A bola fora temos o José Serra, o relator, e temos o Ângelo Coronel, aquele que foi o relator do PL das fake news. Ele piorou, o que já estava ruim, ele conseguiu piorar. O Davi Alcolumbre, que está articulando a sua reeleição, o José Serra, que surpreendeu muita gente, né, com a situação dele nesse momento. Enfim, você pode também me responder enquete, tipo, você é a favor da prisão em segunda instância? Parece que vai partir mesmo para votação, né? Sim, isso é muito bom, esse tema. Esse tema é muito importante para o Brasil. Ele tem a ver com anticorrupção, com seriedade, moralidade. E você é um homem dos negócios, né? Então, não posso deixar de te perguntar como é que você passou pela pandemia, ou está passando? Minha atividade profissional, sou empresário, sou proprietário e CEO da Multilaser, indústria eletrônica. O ranking é um trabalho voluntário aí, digamos, em prol do Brasil, né? É o hobby. Deve dar muito trabalho. Então, nosso ramo teve áreas mais afetadas, áreas menos. Tem produtos automotivos, por exemplo, foi muito afetado. Algumas categorias diminuiu muito a venda, aumentou a inadimplência das lojas que compram da gente, né, do varejo. Por outro lado, alguns outros produtos acabaram tendo uma resiliência boa. Por exemplo, a gente fabrica computador, fabrica tablet, então isso tem muita aderência para o home office. O pessoal em casa, tendo que estudar mais e tal. No geral, eu posso me considerar sortudo, porque o meu ramo é um ramo que foi relativamente pouco afetado, perto de turismo, aviação, né, restaurante. Então, esses ramos realmente estão sofrendo muito. Tanto é que a gente, depois de 3 meses de auxílio daquela lei de redução de jornada, nós voltamos à jornada cheia com todos os funcionários da Multilaser, voltamos a contratar, hoje estamos com quase 500 vagas, então retomou bem a produção. Ainda mais com o auxílio emergencial também, impactou. Mas você nem precisou recorrer a empréstimos, nada, você tocou com o seu próprio capital. Sim, a única coisa que a gente fez foi para evitar demissões, no pior momento da pandemia, a gente colocou o pessoal suspenso. Algumas pessoas suspenderam o contrato, recebendo, né, o valor pelo FGTS, e a maioria, na verdade, nem suspendeu, a maioria reduziu a carga para 50%. Então, o pessoal ficou 2, 3 meses trabalhando 50%, recebendo o complemento do FGTS, passou os 3 meses, a gente voltou ao normal com todo mundo e agora está normal. Por outro lado, tem setores que estão no suspenso ainda, né? Que são setores mais afetados. E como é que você vê? Você acha que o Paulo Guedes vai conseguir fazer alguma reforma mesmo? Como é que você sente isso? Você é mais pro-liberal mesmo, não é? Eu me considero uma pessoa de centro. Eu me considero politicamente, eu me considero uma pessoa de centro. Eu acho que a economia tem que ser o mais livre possível. Porém, o Estado ele precisa ter uma arrecadação justa para fazer bons serviços sociais para a população.
Então, gosto do Bolsa Família, acho que tem que ser ampliado, gosto do investimento em educação, em saúde, né? Gosto do investimento em meio ambiente, sou bastante radical na questão do meio ambiente. Então, eu sou uma pessoa bem pragmática, gosto de políticas que funcionam no mundo desenvolvido. Acho que o governo tem um resultado misto aí de acertos e erros, grandes vitórias ocorreram, reforma da Previdência, grande vitória. Novo marco do saneamento, grande vitória. Marco do gás. Reforma administrativa, está tímida. Espera-se que o Congresso amplie, mas é uma vitória ter colocado, né, a bola em jogo. Reforma da tributária, tímida, decepcionante. Eu acho que é melhor, essa do jeito que está, melhor jogar no lixo e deixar para fazer direito daqui a 2, 3 anos, porque essa proposta que estava tramitando não vai aliviar em nada o problema que a gente tem. Temos problemas mais sérios agora do que fazer uma reforma tributária para enxugar gelo só. Então, por outro lado, tem muita coisa que tem que fazer mais radical. Tem chance desse Renda Brasil, ou sei lá que nome tenha, Renda Cidadã, qualquer coisa parecida com isso, progrida e consegue o recurso para pagar isso? Olha, Leda, eu espero que sim. Eu acho que de todos os programas sociais, quer dizer, o melhor programa social do mundo é o emprego. Né? Nada substitui economicamente nem moralmente o emprego. Claro. Você chegar para um sujeito humilde com cheque todo mês, é importante se está morrendo de fome, claro, tem que ajudar, mas para a autoestima da pessoa, para a pessoa se sentir realizada, sentir o seu senso de importância, o emprego não tem nada igual. Claro. Dado que não tem o emprego, se não for como plano B, né, o que não conseguir cumprir com o emprego, o cheque na mão em formato de Bolsa Família ou Renda Cidadã é o melhor modelo. Inclusive, ele foi proposto por Milton Friedman nos anos 70, se não me engano. É um programa liberal, porque ele deixa a pessoa, né, ele parte da premissa de que a família vai saber gastar esse dinheiro melhor que o governo. Então, se vamos ajudar, vamos supor que temos aqui uma família, tem uma senhora negra, pobre, da periferia, que está muito carente. O que é melhor fazer para ela? Dar um cheque e deixar ela decidir como investir isso para sua família, ou encher ela de programas, feijão Brás, remédio Brás, programa Leve Leite, programa Leve agora não sei o que o governo vai desperdiçar o produto, vai comprar superfaturado, vai perder, desperdiçar e estragar no meio do caminho o produto. Quer dizer, eu prefiro a solução mais simples e liberal, põe dinheiro. Fica a pergunta de onde vai arrumar o recurso. O Bolsa Família hoje custa cerca de 40 bi, 30 e poucos bi por ano. E esse programa quer gastar uns 50 e poucos bi. Então está faltando 15 bi. E para financiar isso, aí sim o governo começou a ventilar uma ideia que para mim é maravilhosa, espero que dê certo. Foram ventiladas várias coisas, né? Criar a nova CPMF, que é péssimo, mais dívida pública, que é péssimo, deixar o buraco lá, estourar o teto dos gastos, que é péssimo, porque isso na prática é inflação, e inflação também é imposto. Eles deram uma solução boa, que não foi para o Congresso ainda, mas que tem que ir, que é eliminar os privilégios dos altos salários de funcionalismo, que era finalmente regulamentar a regra. Né? Hoje, não sei se você sabe, no Brasil, ninguém pode ganhar mais que o ministro Supremo, que é 39 mil. Mas um monte de gente ganha. Né? Não, um monte, 30, por quê? Não está regulamentado os detalhes de dizer o seguinte, você em nenhum momento está dizendo lá, olha, você não pode, em hipótese alguma, levar para casa, fechar todas as torneiras, e aí falar, 39 e acabou. Só isso já são 15 bi. É aquele desembargador de São Paulo que ganha 100 mil por mês, é aquele cara de Brasília que tirou 200 mil de salários não sei o que extras, é o cara que tem o salário, mas participa do conselho de 3, 4 empresas. Tem até ministro fazendo isso. Então, quer dizer, o governo tem que dar um pouco de exemplo também. Não estou aqui lembrando qual ministro, mas tem secretários abaixo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes não faz isso, mas abaixo dele, levantamento da Folha de São Paulo, que ganha 60, 80 mil reais por mês, porque participa de conselho de um monte de estatal e tal. Se você botar o teto dos 39, já são 15 bi que ajuda a financiar o Renda Cidadã. Então, é maravilhoso. Você vai tirar dinheiro, até a pessoa da esquerda aí que fala, né, muito de desigualdade racial, de gênero e tal. Você quer um programa que tira dinheiro de branco rico para dar para negra pobre? Você quer fazer isso? É bom? Esse programa de limitar o teto. Porque os altos funcionários públicos são essencialmente brancos homens. Esse é um dado oficial. 98% dos procuradores de São Paulo, 98% são brancos. Só tem 2% de negros.
e as donas e as pessoas que recebem Bolsa Família são majoritariamente mulheres negras, pobres, obviamente, né? Então, agora eu quero ver, vou fazer um desafio para todo mundo que está me seguindo. Não sei se tem muita gente da esquerda aqui me seguindo. Está na hora de você apoiar o governo, aplaudir o Paulo Guedes e gritar nas suas redes sociais que você quer o programa do Paulo Guedes implementado, que é cortar os altos salários do funcionalismo para botar no renda cidadã. Porque você vai botar dinheiro do bolso do rico branco, homem, no bolso de mulher negra pobre. Pois é, mas eu Bom acho que desafio, né? falta muita consciência nas pessoas para isso, né? Elas são cegas na ideologia, não é? Aquela coisa. Você não viu essa questão da pandemia deixou isso muito evidente. Deixou evidente o número de pessoas necessitadas, que surpreendeu até o Paulo Guedes e surpreendeu a muitos de nós, né? A gente nem sabia que eram tantos, e eu acho que surpreende o desinteresse pela questão brasileira. O remédio, politizaram até um remédio. Imagina se não vão politizar, cortar gastos. Claro que vão politizar. A pessoa prefere fazer textão. Muitas vezes é melhor fazer um textão na rede social lacração do que ser pragmático e realmente fazer o que tem que ser feito, né? É uma pena, né? Mas quais foram os grandes erros que você acha no governo Bolsonaro? Bom, a comunicação do presidente, na minha opinião, é comunicação péssima. do presidente do governo inteiro, né? A comunicação é ruim, né? A comunicação do governo é ruim, a comunicação do presidente em si é ruim. Ele jamais virou a chavinha de ativista político, né? Uma coisa é o Bolsonaro candidato. O Bolsonaro presidente de todos, ele tinha que ter se movido para o centro, ter sido muito mais conciliador. A gestão da pandemia, a comunicação da pandemia, né? Ele tinha uma mensagem que tinha um bom fundamento, né? Ele falava assim: pessoal, nós somos um país pobre, não dá para fechar a economia. Para cada pessoa que morrer de Covid, cada pessoa que deixar de morrer de Covid, a gente vai matar 20 de fome, se a gente fizer o lockdown. Essa mensagem pode ser passada de uma forma razoável, equilibrada, embasada em fatos, e as pessoas iam entender. Mas ele polarizou desnecessariamente. Ele tem uma base de seguidores, em parte, muito radical, que acha que a vida é preto no branco, que ou você está com Bolsonaro, ou você é um demônio comunista. Diariamente, novas pessoas se juntam ao comunismo internacional, porque não concordou 100% com o que o presidente... Quer dizer, existe um fanatismo grande na base, que muitas vezes o governo alimenta esse fanatismo. Mas, de alguma forma, ele não estava muito errado, não, né? Porque as pessoas vão ficar morrendo de fome mesmo, né? A previsão de desemprego e a quantidade de gente sem emprego é absurda, né? Com certeza, tanto é que isso nós estamos bem tranquilos para falar, porque não está falando isso, né? Sim, mas o ranking desde o primeiro dia fala, pessoal, olha, o presidente está falando um negócio que soa muito mal porque ele não está se comunicando bem, quando ele fala, e daí? É só um resfriadinho, é só uma gripezinha. A gente fala desde o começo, olha, a mensagem dele é correta, não dá para ser radical, não dá para fazer lockdown num país pobre, com tanto miserável, país jovem, continental, não dá para fazer lockdown geral, isso aqui não é Itália. A gente falou isso desde o começo, vocês podem ver, é só ir no Instagram abrir nossas postagens. As periferias das grandes cidades não fizeram lockdown, porque não morreriam. Não tinha condição. Em São Paulo, no Rio, em vários lugares. Só que o jeito que ele passou isso, polarizou total, e se você não tivesse 100% anti-Bolsonaro, você era visto como, né, um fascista, o cara que quer matar as pessoas de doença, quer que todo mundo caia morrendo. Mas você não acha que aquela decisão do STF de passar o poder para os governadores e prefeitos, se por um lado é na aldeia que se sabe o problema, né, maior, porque, claro, o prefeito sempre sabe mais das mazelas da cidade do que um presidente que está lá em cima, né, está longe, fisicamente, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, isso favoreceu muito essa disputa por 2022, né? Ela está muito antecipada, você não acha, não? Porque a pandemia se usou muito isso, essa disputa? Eu acho que existe uma hierarquia de incompetências, né? Eu sou muito desconfiado da questão de governo fazer alguma coisa. Ao longo dos meus 42 anos de vida, já me dei 6 a mais. Nossa, ao longo dos meus 42 anos... Nunca vi ninguém aumentar 6 anos a própria idade. Ao longo dos meus 36 anos de vida, já reduzindo aqui,
Eu nunca vi o governo fazer alguma coisa melhor do que iniciativa privada. Nunca. Esse fim de semana eu estava num parque, o parque estadual lá de Goiás, e eu vi que estava tudo lindo. Tinha ido lá 10 anos atrás, voltei, as trilhas bem sinalizadas, tudo cor de barra, tudo limpinho, não vi um papel de bala, os funcionários treinados, maravilhoso. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, maravilhoso. Aí Nossa, fui que conversar massa. com o rapaz que trabalha lá, ele falou, não, porque há 2 anos atrás teve uma concessão privada, o governo fez a concessão, e agora tudo melhorou, é muito mais organizado, eu estava aqui antes, estou aqui depois. Governo, eu aprecio com moderação, entendeu? E quanto mais centralizado, mais longe do cidadão, pior. Então, o que puder descentralizar é uma das grandes lições de governança. A cidade é um mal necessário, o Estado é pior ainda e o federal é pior ainda. Tudo é mais caro, mais burocrático, mais incompetente. Então, descentralizar a pandemia, assim como descentralizar a educação, saúde, o cuidado com o povo, eu acho muito bom. Esse slogan do governo é de mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil. É um negócio que é super acertado. Falta fazer mais passos na direção disso. Mas, ao mesmo tempo, parece que favoreciam muito a corrupção, né? Olha, novamente, né? Quanto Por mais causa da centralizar. pandemia. Agora, a corrupção, Leda, não é o maior problema do Brasil. Isso aqui é uma coisa muito falada, né? Se não roubassem nosso dinheiro, a gente estaria longe de mim. Jamais iria defender corrupção, pelo contrário, é um grande mal. Eu só disse que não é o maior, talvez é o segundo maior. Certamente corrupção é um grande mal. Qual é o primeiro, então? O primeiro é o privilégio. O privilégio ganha da corrupção 10-1. Teve um estudo da Transparência Internacional que falou que no Brasil a estimativa de corrupção total da ordem de 40 bi, né, por ano. Que é muita grana, é muito problema, é enorme. Eu só estou falando que não é o número 1, eu estou falando que é o número 2. Não me leve a mal. O número 1, que é 10 vezes maior que a corrupção, é a máquina de roubar pobre para dar para rico, encastelado no poder. O Brasil é um castelo de privilégios. É dinheiro que vai para aposentado do setor público privilegiado, funcionário público, cabide de emprego, privilégio de juiz, campanha eleitoral de político. Tudo isso é legalizado. Fundão eleitoral 3 bi é legalizado. Então, assim, N exemplos que no Brasil tem privilégios para quem está na máquina, né? É a máquina contra o cidadão comum. Essa é a verdadeira guerra que nós vivemos. Não é direito contra esquerda, não é rico contra pobre, não é muito menos branco contra negro. A guerra real, na minha opinião, é quem está dentro do castelinho da máquina, mamando as tetinhas do poder, né? Quem capturou o governo para assaltar todos os demais. Se você é um cidadão comum, você não tem uma tetinha, você não tem uma bolsa artista, você não tem uma bolsa desembargador, você não tem uma bolsa senador, você é assaltado dia e noite nesse país. E por cima tem uma cortina de fumaça, né? De lacração, de bolha, de direita, de esquerda, para enganar o verdadeiro problema. Será que a gente sai dessa um dia? Sai, sou otimista. Quem que falava isso? O Roberto Campos, né? Que o Brasil tem duas saídas, ou liberalismo ou o aeroporto de Guarulhos. Né? Eu acho que não, um caminho do centro, né? Uma política de centro que usa o melhor dos programas sociais, o melhor dos programas econômicos e o combate aos privilégios, combate ao desperdício, combate à corrupção. O trabalho que o ranking está fazendo é muito importante. Tem outras iniciativas também importantes. Você acha que os políticos se preocupam com essa avaliação, por exemplo, do ranking? Porque eu ficaria muito orgulhosa se eu fosse política e eu tivesse bem colocada no ranking. Né? Eu ficaria orgulhosa de mim e do meu trabalho. Eu trabalharia para ficar bem, né? Ótima pergunta, Leda. Ótima pergunta. Eles se preocupam cada vez mais. A gente recebe mensagens antes de votações importantes. Nossa caixa de entrada chove de mensagem de assessor de político. Olha, eu sou assessora do deputado tal. Ele quer saber qual vai ser o posicionamento do ranking. Como é que eu voto essa questão para poder estar bem no ranking? Olha, os eleitores do meu deputado estão cobrando. Tinha um cara do interior do Pará. Gente, imagina só, não estamos falando só de São Paulo. Interior do Pará, recebeu uma carta de um assessor. Olha, o meu deputado estava lá num comício no interior do Pará, e aí uma eleitora começou a cobrar ele por que ele está mal no ranking dos políticos. E aí ele começou a perguntar, o que é esse negócio de ranking dos políticos? Quer dizer,
eu acredito que nós temos que fazer cada um a nossa parte. A gente não pode ser aquele pessimista que. O pessimista, como dizia o Cortella, né, o Sérgio Cortella, é um vagabundo na prática, é um preguiçoso. Ele fica no sofá dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Nós não podemos ser pessimistas, nós temos que fazer a nossa parte, ser engajado. E É aí dá, verdade. depende só de nós. É aquela história, se você não quer se envolver com a política, você vai ter políticos péssimos governando você, né? Então Eu se não quero, toca, eu não quero. se Você toca não e se presta envolver, atenção. presta A atenção, o eleição destino de está quem não aí, se né? interessa é ser governado por quem se interessa. Eu não vou entregar o mundo para as pessoas que eu mais desprezo, e eu quero que todo mundo faça isso também. Nós não vamos entregar o mundo para as pessoas que a gente despreza. Não Claro. pode se afastar. Preste atenção, né? Se liga aí. Tá certo. Então, como é que é mesmo? É políticos.org.br, é isso? Exatamente. E aí chega lá no ranking dos políticos. Sim, E temos já Instagram, tem Facebook. 2022 já tá lá, não? Ainda não. 22? É. Não, é anual o ranking, né? Então nós estamos apurando 2020, no final do ano vai ter uma premiação para os melhores parlamentares, aí 21 novamente, 22 vamos entrar com campanha violenta em todo o Brasil para divulgar o ranking antes da eleição, todo mundo poder dar uma consultada no ranking, pode ser mais de esquerda, pode ser mais de direita, se você não é um cara liberal, se não é conservador, vai lá e procure um parlamentar de um partido que você simpatiza, não tem problema nenhum, desde que seja alguém decente. Não pega da metade para baixo, que aí você vai estar ajudando a piorar o problema. De piorar, a gente já tá bom, né? Chega Nosso de caminho piorar. tem que ser melhorar. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Obrigado a todo mundo que está Obrigada, acompanhando aí. valeu. Tá? Até a próxima. Eu vou te Valeu. explorar um pouco, hein? Vou te pedir uns telefones, tá? Com De uns prazer. políticos que estão Pode, melhor no seu ranking. Tá bom? com certeza. Meu trabalho é divulgar eles também. Então, vamos divulgar todo mundo. Ótimo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Conversei aqui com Alexandre Ostroviec, que é um dos criadores do ranking dos políticos, que você acessa com políticos.org.br e fica sabendo qual é a pontuação dos deputados, dos senadores, quem está trabalhando efetivamente pelo Brasil e para o Brasil, e por tabela para você, que é brasileiro ou que é brasileira, ou que mora aqui. Enfim, você vai saber quem são os melhores e é melhor a gente saber, né? Para votar bem, para poder acompanhar, para poder pressionar. Eu quero dizer que às 8 da noite eu volto no YouTube, no canal Leda Nagli do YouTube, com o Clube da Notícia. O Clube da Notícia é um grupo que eu tenho de conteúdo, é um grupo fechado, conteúdo fechado, que eu faço a curadoria das notícias e que toda noite, às 8 da noite, a gente discute as principais notícias do dia. Nesse mundo de tanta notícia, de tanto fake news, de tanta embromação, a gente discute as notícias de verdade. E todo mundo do grupo, os membros do grupo, tem vez e tem voz. Então, a gente conversa sobre as notícias com a preocupação de se informar. No fundo, a preocupação é ter um Brasil melhor e trabalhar para um Brasil melhor. E sem tentar fazer a sua cabeça. Eu não quero fazer a cabeça de ninguém. Eu acredito no jornalismo que traz a informação, dá acesso, ouve as pessoas, deixa as pessoas falarem, e você que vai votar e que vai ouvir, você vai tirar a conclusão e vai escolher o seu lado. Então, no Clube da Notícia, do YouTube Leda Nagli, eu te espero às 8 da noite, tá bom? Boa noite, até lá.